Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar de como a Anitta é um case de engajamento, porque hoje a Anitta é uma mulher da política e ela está usando o seu alcance para aterrorizar o sistema, tá? Essa é a frase. Então nesse vídeo a gente vai dar uma passada pela última polêmica da Anitta com o Ricardo Salles e também mostrar para todos como a Anitta tem usado a sua visibilidade para fazer coisas boas com atitudes exemplares. Então, se você gosta da Anitta, já se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo, porque o assunto é importantíssimo e eu tenho certeza que você vai adorar. Antes de começar esse assunto, comentando como a Anitta está engajada na política recentemente, na verdade, ao longo dos últimos anos, a gente tem que lembrar que desde sempre algumas pautas militantes fizeram parte da carreira da Anitta. A gente sabe que um boom de transformação ocorreu após 2018, mas vamos comentar um pouco do período pré-2018. E assim a gente chega na comunidade LGBTQI+. Pois a Anitta sempre foi adepta da comunidade e ela sempre levantou a bandeira. Então, desde o começo, a Anitta demonstrou ser uma artista inclusiva, porque a Anitta tinha aquele tom irônico dela, brincalhão, muitas vezes inocente, para se referir à comunidade, mas ela não deixava de carregar a bandeira, de levantar as pautas nos shows, em videoclipes, nas músicas. Esse histórico é inegável, tanto é que o público acompanha a Anitta até hoje. Aconteceram algumas situações equivocadas? Com certeza, até porque a idade da Anitta, na idade dos 20 anos, era uma idade de pouco conhecimento, então ela teve a oportunidade de aprender muito mais de acordo com o seu interesse. Então, esses deslizes estão longe de serem desvio de caráter, né, gente? Porque é importante frisar que na indústria fonográfica brasileira, muitos artistas se calam, não se pronunciam, não se posicionam, ou seja, quem cala consente. Então eles apoiam muitas vezes o lado oposto, não está do lado do público, não está do lado do povo, não está do lado de quem precisa. E a Anitta, pelo contrário, desde sempre pôs a cara, nem que fosse do jeito dela, espiritado, despreocupado com as palavras, mas fazia. Então isso é admirável. E aí nós temos 2017, que foi um ano em que a Anitta deu ali uma bagunçada, uma mexida, uma balançada na mídia, se posicionando sobre algumas pautas pela primeira vez, de forma completamente irreversível, que foi durante os seus videoclipes. A Anitta lançou Is That For Me e nós tivemos uma linda homenagem à Amazônia, com direito a uma gravação inteira dentro da floresta, com Alesso. Então foi um momento histórico para a carreira dela e para o Brasil, porque foi o primeiro momento em que ela decidiu exportar definitivamente um pouco da cultura do norte do Brasil. E também nós tivemos Vai Malandra, que por si só já é um ato político, é um clipe provocador, é um clipe que chama atenção para questões sociais, incluindo aquela cena emblemática da placa da moto de Vai Malandra, que basicamente é uma crítica ao projeto de lei que criminaliza o funk. E do vídeo em diante, ela debateu diversas vezes com diversos deputados, diversos políticos, sobre a importância do funk, da música, que é o talento, o trabalho de muitas pessoas. E eles colocam comida em casa com esta música, com esse ritmo, com esse gênero. E assim era a carreira da Anitta antes de 2018, que foi um ano um pouco caótico em sentido de política e de visibilidade para a Anitta, porque nós tivemos o movimento Ele Não, e a Anitta se negou a participar por diversas vezes, alegando que não tinha conhecimento sobre a questão o suficiente para se posicionar. E foi um momento em que muitos fãs, muitas pessoas se sentiram decepcionados por essa atitude, por mais que, inegavelmente, é uma atitude muito verdadeira da parte dela. Ela não se posicionou e ela deu uma justificativa, queira nós ou não, plausível, mas era como se a Anitta estivesse soltando a mão de muitos fãs pretos, de muitas fãs travestis, de muitas mulheres, porque a Anitta, ela não tem dever político, ela não precisa se posicionar politicamente,
para ser uma grande artista, para ser uma artista renomada, respeitada. Mas o público se sentiu como se ela tivesse abandonado, como se ela tivesse largando a mão. Oi, gente. Eu venho aqui mais uma vez falar sobre eleições. Estão usando meu nome para travar campanhas e discursos políticos, do qual eu não faço parte. Ontem eu me pronunciei pelas redes sociais, dizendo claramente sobre quem sou eu e no que eu acredito. Eu disse que eu não voto em candidato machista, eu não voto em candidato homofóbico, racista e por aí vai. A gente vive numa democracia, eu respeito a escolha de voto de todo mundo, mas eu não vou participar de jogo político e, mais uma vez, repito, que eu não gostaria de ter a minha imagem atrelada a isso. Tudo porque o Bolsonaro, querendo ou não, é considerado um inimigo da comunidade LGBTQ+, e também de muitas mulheres, que são basicamente o grande público da Anitta, né? Então eu acho que não ter postado essas 6 letrinhas, talvez lá na frente custe um pouco de capital político e emocional pra Anitta, na real. Eu acho que a Anitta demorou a fazer isso porque ela tem medo. Querendo ou não, ela é uma pessoa que tem um patrimônio muito grande a preservar, e quem não teria medo no lugar dela, mas eu acho que a Anitta também não pode ter medo quando boa parte dos fãs dela estão esperando dela um posicionamento. Ninguém tá pedindo pra Anitta declarar um voto. Então, e ela é um símbolo da causa gay. E aí o pessoal fala, e aí, Anitta, vai votar no Bolsonaro? Ela, não. Vai votar em quem, Anitta? Ela, não quero falar não, entendeu? Porque a Anitta era uma posição que pra ela não é bom falar também, entendeu? O pessoal fica enchendo o saco, hashtag ele não. E aí, Anitta? Hashtag ele não vai botar? O pessoal tá botando aí, ó. Bruna Marquezine postou, Sasha botou, as grandes mentes políticas começaram a se manifestar aí. Ela que é tão direta sempre, que sempre finca ali a sua posição, ficou em cima do muro e acabou não dando certo pra ela mesma. É se posicionar hoje em dia. Mas a Anitta, e aí ela tava nessa, assim. Eu acho que ela, porra, acabou cedendo, entendeu? A pressão, que deu pra ver que ela não queria. Porque pra ela é realmente não interessante, entendeu? Porque tem metade do Brasil adora o Bolsonaro. Metade do Brasil odeia o Bolsonaro. A Anitta vende ingresso por 2, entendeu? E aí, basicamente, vem uma dualidade monstruosa, arrepiante, que é do artista ser o modelo, ele ser uma inspiração, ele ser o guia, um formador de opiniões, e muitas pessoas ficarem atreladas a esse tipo de comunicação, tá? A voz do artista, ela é uma voz escutada, então as pessoas seguem esse exemplo, seja bom ou ruim. Bom, então, como eu sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da hashtag ele não. E quero desafiar para essa campanha Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil. Por outro lado, a gente tem o fato de que ninguém é obrigado a nada. Mas as artes, em geral, fazem isso por uma questão de sobrevivência, porque são vários anos de luta para as pessoas conseguirem liberdade de expressão. E se a Anitta, naquela época, não conseguia visualizar o quanto a sua carreira, a sua visibilidade, o seu poder influenciaria nessas questões, então seria, no caso, uma questão de estudo para que ela finalmente chegasse nessa conclusão. Curiosamente, muitas questões e posições da Anitta mudaram ao longo dos anos, e muitas delas se dão ao fato dela ter sofrido um cancelamento generalizado no país. Mas dali pra frente, a Anitta soube diretamente que seus fãs tinham uma demanda, e foi um momento difícil para ela também. Hoje não, mas antigamente ela se abatia, ela sentia realmente uma pressão a qual ela não conseguia atender bem, e a Anitta fez o melhor que ela podia, que era estudar. Com o auxílio de diversos influenciadores como a Gabriela Priori, Luísa Mel, a Anitta foi expandindo as suas pautas, e hoje ela é o terror da política. Ela é uma pessoa que todos temem que ela abra a boca para falar algo, porque quando ela abre, meu amor, não é simplesmente para criticar. Ela está disposta a explicar, a ensinar os seus fãs, a repassar qualquer tipo de informação que ela tem. E isso é admirável. É um exemplo que ela segue de Madonna, de Mariah Carey, de artistas que ela admira. E ela realmente está fazendo mais pelo nosso país do que muitos políticos. E ela hoje caça deputado por deputado para cobrar ações. Foi assim com o deputado federal Marcelo Ramos em 2020, que, para quem se lembra, ele chamou os fãs da Anitta, a fanbase, de Anitta Minions, né, fazendo menção aí ao Bolsominions,
basicamente chamando os fãs da Anitta de alienados. E nessa ocasião, o que a Anitta estava criticando era que naquela PL, o deputado tinha interesse em facilitar a regularização de terras invadidas por grileiros e o aumento do desmatamento na Amazônia. Ou seja, era dar a terra para quem invadiu. Então o cara ia lá, invadia e pegava ainda a terra de acordo com essa PL. A Anitta tá mais do que certa, lutando por nós, por uma coisa, e abrindo os olhos dos fãs que atacaram esse deputado Marcelo, em peso, assim recebendo esse ataque pessoal, chamando os fãs da Anitta de alienados. E a Anitta deu aquela resposta que só ela consegue dar, falando bem assim: aliás, Anitta Minions também são eleitores, não deboche do povo, você trabalha para eles. E assim, cada vez mais fortalecida, a Anitta tem dado voz a pautas cada vez maiores, mas nunca esquecendo do funk, que foi o motivo de um quebra-pau entre ela e o Rick Bonadio, e agora mais recente com o Ricardo Salles. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de um tuitaço que reivindicava sua saída do cargo. E embora milhares de pessoas tenham participado com a hashtag Fora Salles, ele decidiu rebater um post em especial, o da Anitta. A Anitta foi bem direta no seu recado e escreveu: Fora Salles, dê serviço para o meio ambiente. E foi assim que ela recebeu a resposta: fica aí na sua, Teletubby. Fazendo aí uma menção, né, gente, ao programa infantil. E embora a briga tenha durado aí alguns retweets, foi com essa resposta que a Anitta deitou o Ricardo no chão. Ao invés de trabalhar, ficam de gracinha no Twitter. Esse é o nosso governo Tim. Até eu tô mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido. E este posicionamento vem basicamente atrelado a outras atitudes exemplares da Anitta, como a homenagem a Marielle Franco e também na divulgação do emblemático vídeo falando sobre as mentiras do Bolsonaro em inglês, ok? Dear Joe, we know the White House is making a secret climate deal with Bolsonaro. We, Brazilians, must warn you. Do not trust Bolsonaro. Então a gente pode perceber que foi uma caminhada, uma longa caminhada, até a Anitta chegar nesse patamar de entendimento, de consciência que é hoje. E quem diria que esse empoderamento todo poderia servir de divulgação de trabalho? Pois bem, é com este discurso que a Anitta está fazendo a divulgação principal do single Girl From Rio e provavelmente do álbum. Sensacional da parte da Anitta, e além do mais ela tem dado várias entrevistas internacionais criticando e desaprovando várias atitudes do governo federal. Brasil es un país latino, pero hablamos portugués, entonces esto hace con que las cosas se repartan un poco y hacer con que venir acá, aprender toda esta cultura increíble en español, los cantantes, la música, es algo increíble. Muchas gracias por el espacio, por todo. E eu acredito que pelo menos 3 fatores foram fundamentais nessa transformação da Anitta. A primeira e menos provável é a interferência de Madonna, que é uma artista que ela sempre admirou e ela chegou no patamar de trabalhar com ela. E provavelmente ela chegou, né, de frente para Madonna e viu: que mulher é esta? Eu quero ser como ela, eu quero agir como ela. E a Madonna não esconde que conversou muito com a Anitta, deu conselhos de carreira, elas trocaram muitas figurinhas, então eu acredito que essa interferência tenha sido positiva na carreira da Anitta do ponto de vista do empoderamento. O segundo fator que eu acredito ter mudado a Anitta drasticamente foi a inserção no mercado latino. Então ela decidiu começar pela América Latina e eu acredito que ela tem encontrado diversos obstáculos por ser brasileira e falar português, porque muito provavelmente ela se deu conta que ela vivia numa bolha, porque o Brasil vive numa bolha, onde aqui necessariamente ela não precisaria se posicionar, mas na América Latina é outra história. Eles conseguem muitas coisas através do manifesto, da música, é muita crítica atrás de crítica, muitos artistas se posicionam fielmente, então a música fala por si, a comunidade latina é gigantesca e eles lutam há anos por espaço em todos os lugares. Então a Anitta deve ter percebido e sentido essa energia, tá? Então eu acredito que entrar na América Latina fez ela abrir os olhos. E a terceira coisa, que é a mais importante, é ter conhecimento dos desejos dos fãs, porque para a pessoa se comunicar com o artista, não basta ter só uma música boa.
o fã tem que se ver no artista, tem que se sentir representado, e eu acredito então que todo esse conjunto tenha culminado nessa transformação da Anitta, que é fantástico de ver, é um crescimento profissional, artístico e pessoal admirável de ver. E é essa a garota do Rio que vai levar o nosso Brasil para o exterior de uma maneira completamente diferente, renovada, com um olhar menos preconceituoso e mais realista. Eu acredito muito no investimento da Anitta no Brasil. Ela também não teria obrigação de lançar o álbum inteiramente falando sobre o Brasil, sobre suas vivências no Brasil. Ela poderia fingir que ela agora é uma estrela internacional, que ela é, mas ela insiste, e isso é admirável, e eu espero que todos consigam ver isso, tá certo? Então este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês comentassem aí qual momento, qual informação vocês mais gostaram, pra gente continuar a conversa, porque é muito importante ter a sua opinião e o seu posicionamento. Então por hoje é só, obrigado e até o próximo.